Vamos falar agora do segundo grande despertamento nos Estados Unidos. Terminamos de falar do século XVIII, vamos começar a falar do século XIX. Século XIX, quando pensar em século XIX, pense em missões. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas antes, nós vamos falar do segundo, chamado segundo grande despertamento nos Estados Unidos. Primeiro grande despertamento nos Estados Unidos, lembre de George Whitefield e Jonathan Edwards. Certo? Antes, só mostrar para vocês aqui, que eu esqueci antes. Eu não li ainda, mas o Valdir já leu. Uma biografia, Editora Vida, biografia de John Wesley. Por mais que ele tenha tido erros doutrinários, foi um grande homem de Deus, foi usado por Deus, grande evangelista, alcançou muitas almas para a glória do Senhor. Segundo grande despertamento. Esse aí ele é importante, não tanto pelo que ele trouxe. Eu não gosto muito do que ele trouxe. O próprio Lloyd Jones, por que o Lloyd Jones, que era do século XX, por que ele não dizia para ir para o século XIX? Porque não é o lugar certo para vocês. Você tem que dar um pulo aí. Vai para o século XVIII. O XIX, você tem as missões, isso é uma coisa importante, mas em termos de teologia e em termos de eclesiologia, realmente não é tão interessante. Mas é muito importante dar uma olhada, porque foi esse segundo grande despertamento que moldou o cristianismo americano e, por consequência, o cristianismo brasileiro, protestante. Certo? A gente fica falando dos Estados Unidos aí, não é porque a gente é colonial, mas é porque as igrejas protestantes, tirando a luterana, as igrejas protestantes no Brasil, todas elas vieram a partir de missionários americanos. Então a igreja americana é importante para nós, sim. Aqui o contexto do segundo grande despertamento é o contexto, primeiro, né? A coisa começa, o quadro em que o segundo grande despertamento ocorreu é o pós-guerra da Revolução da Independência dos Estados Unidos. Nessa época, depois da independência americana, quem é que sabe que ano que foi? 1776, né? É isso? 1776. Eles então ficaram independentes da Inglaterra. E houve guerra, né, entre ingleses e os americanos. E depois da Revolução, a situação das igrejas era a seguinte: cerca de 10 a 15% só da população era membro de igreja. Pouco, para um país como os Estados Unidos é muito pouco. Mas no final do século XVIII começaram a pipocar avivamentos em várias regiões, despertamentos. Aí o contexto também é do desbravamento do oeste, aquela coisa que a gente vê nos filmes. A expansão da fronteira. Porque os Estados Unidos começam ali na Nova Inglaterra, Nordeste, ali mostrei para vocês no domingo passado, na costa do Oceano Atlântico. Agora tem que entrar. E essa entrada vai sendo feita e com o avanço na fronteira, vão também junto pregadores. A igreja vai acompanhando. E nesse avanço na fronteira vão principalmente presbiterianos e metodistas. Só que os metodistas acabaram levando muito mais vantagem, ganharam muito mais terreno, porque eles não se preocupavam tanto como os presbiterianos com a formação dos seus pregadores, dos seus pastores. Os pregadores metodistas tinham menos formação. E os presbiterianos tinham uma preocupação muito grande em o indivíduo ser bem formado na palavra de Deus antes de ir. Metodista ia qualquer um que quisesse pregar, que tivesse zelo. E com isso os metodistas ganharam muito terreno e ficaram muito fortes. A denominação ficou muito forte nos Estados Unidos. Vocês sabem que as igrejas pentecostais elas têm a sua origem nos metodistas. Isso bem depois, já na virada do século XIX para o XX. Mas nessa época também tem os Circuit Riders, que eram pregadores itinerantes, e tinha até um dizer na época, esses indivíduos eles andavam a cavalo e iam pregando em tudo que é lugar. Eles tinham até um dizer nessa época, quando havia um tempo muito ruim, tempestade lá fora e coisa desse tipo assim, as pessoas comentavam entre si que
estava um dia daqueles em que lá fora só tem corvos e pregadores. Porque os indivíduos eram realmente doidos. Gente, tem cada história aqui, que tinha cara desses caras da fronteira, esses pregadores da fronteira, tem histórias que você não acredita. Tem um sujeito, uma figuraça, tal de Peter Cartwright. Esse sujeito, ele era um pregador vibrante, ele andava pelo Kentucky, Tennessee e Illinois. E era comum ele ir nas cidades, você imagina aquelas cidades ali da expansão da fronteira, aquelas cidades do oeste ali, e aí o povo da cidade vinha, e sempre tem aquele indivíduo que fica incomodando, né? Sempre tem um mala que fica ali na plateia perturbando, né? E aí o Cartwright, então, ele pregava, e aí, quando tinha um desses sujeitos atrapalhando as reuniões, ele fazia o seguinte: tirava o paletó, descia do púlpito, ia lá, esmurrava o cara, depois ele voltava, colocava o paletó de novo e continuava o sermão. Esse aí é uma figuraça. Se a moda pega, né? Se a moda pega, tomara que não, né? Ainda bem que essa prática não se difundiu, né? Mas resolvia, diz que era efetivo. Viu, Newton? O seu Manuel está dizendo para não seguir esse tipo de exemplo. Mas ali também tinha também nesse contexto ali da fronteira também tinha os batistas. Os batistas não tinham muita formação, geralmente eram agricultores que pregavam, pregação leiga, mas eles não tinham muita formação, mas eles tinham muito zelo. Um desses pregadores é um sujeito famoso, James Taylor, não é o cantor, né? James Taylor, que limpou sozinho 160 hectares de terra do Kentucky com as próprias mãos. Esse cara não é fraco. Durante a semana trabalhava no pesado, deu para perceber, não é pouca coisa. E final de semana então ele vinha e pregava, esse James Taylor, batista. Então, esse é o contexto aí. Aí há alguns nomes importantes. O Timothy Dwight, que era neto de Jonathan Edwards. Daniel Baker, que era um estudante que influenciou o Charles Hodge. Um dos principais nomes pregadores dessa época é esse aí, Azael Nettleton. Esse sujeito, ele aparece muitas vezes citado nesse livro aqui, Os Batistas e a Doutrina da Eleição. Foi ali que eu conheci esse nome, Azael Nettleton. Ele é dessa época. Ele era um sujeito ele era um tipo de evangelista, sim, mas ele ficava um tempo, parecido assim com o que Paulo fazia, ficava um tempo ali, trabalhando com as pessoas, pregava o evangelho. O Dr. Calhoun diz que ele é um dos homens mais competentes em pregar a fé reformada num contexto de avivamento. Muito equilibrado, ele tem umas palavras muito boas. Mas o homem mais famoso desse período, com certeza, é um sujeito chamado Charles Grandison Finney. Quando eu vejo umas fotos dele, eu sempre me dá calafrio esse sujeito aí. Nunca fui com a cara dele. E ele era um advogado que se tornou evangelista. Com ele ocorre uma grande mudança na história dos avivamentos. Ele fez com que o termo avivamento fosse descaracterizado. Quando se fala em avivamento século XVIII é uma coisa, quando se fala avivamento século XIX é uma outra coisa completamente diferente, só usa o mesmo nome, certo? Graças ao Charles Finney. Ele disse que um avivamento pode ser produzido. Um avivamento poderia ser produzido. Vejam o que ele diz. A conexão entre os meios para um avivamento e um avivamento é cientificamente tão certa quanto a relação entre os meios para o plantio de grãos e uma colheita de trigo. Um agricultor que sabe o que está fazendo, sabe como produzir trigo. Se ele fizer certo, ele terá trigo. Um cristão ou um pregador que sabe o que está fazendo e faz corretamente, terá um avivamento. É esse o grau científico de precisão dessa conexão. Nós estávamos comentando agora no intervalo aí, que ele praticamente imaginou que o Espírito Santo é controlável.
né, que eu posso seguindo algumas, como o Valdir usou a expressão ali, chaves, tendo algumas chaves ali que eu sigo, alguns passos que eu sigo, eu vou conseguir que o Espírito Santo faça a obra, porque eu quis. Eu quis. Muito estranho isso aí, muito estranho. É completamente o oposto da visão de Jonathan Edwards, que chamou de uma obra surpreendente de Deus. Quando nós menos esperávamos, Deus interveio. Aí é o contrário. Aí eu digo a hora e o local em que Deus vai atuar. Lamentável, na minha opinião. A doutrina calvinista foi abandonada nessa época e no seu lugar entrou o arminianismo. Eu acho que Charles Finney é um pouquinho mais do que arminiano, na minha opinião. John Wesley é arminiano. E eu respeito o arminianismo de John Wesley. O de Charles Finney eu não respeito. Eu respeito o arminianismo de A.W. Tozer. Eu gosto demais de A.W. Tozer. Uma vez o Andrew King, eu estava conversando com ele e ele disse: o A.W. Tozer é um arminiano com um Deus grande. E é exatamente isso, certo? Agora, esse Deus que vem quando você marca a hora, eu acho muito estranho, muito. Olha só o que mais que o Finney disse. Em vez de dizer aos pecadores para usarem os meios de graça e orarem por um novo coração, eu os conclamo para que eles mesmos façam para si um novo coração. E pressiono na direção do cumprimento do dever da imediata entrega a Deus. Você está na tua condição de se salvar agora. Isso eu entendo que é um pouquinho mais do que arminianismo. Para mim isso aí já namora perigosamente com o pelagianismo. E me impressiona a influência que esse sujeito teve na igreja norte-americana. Ele também fazia muitas campanhas em questões morais. O arminianismo sempre anda muito com o moralismo, né? Nunca pense no arminianismo como alguma coisa que vá produzir cristãos descuidados ou alguma coisa assim. Muitas vezes é exatamente o contrário. Ele fazia campanhas pelo abandono da escravidão, pela abstinência total de bebidas alcoólicas, tudo com muita vivacidade. Ele é um sujeito que prega com muita violência, com muita força, coloca a pessoa contra a parede realmente. Era um indivíduo que tinha o poder de controlar pelo discurso as pessoas, né? Ele tinha um magnetismo pessoal. Com o Finney era tudo preto ou branco. Então é assim, com ele tudo radical. Aqui, ó, é assim, e ele vai dizendo o que é que tem que ser feito. Depois do Finney, os avivamentos passaram a ser reuniões organizadas, promovidas por teologia arminiana e com grande ênfase em reforma social. Isso aí produziu grandes transformações na igreja. Uma coisa que o cristianismo americano tem até hoje é o avivamentismo, que são as cruzadas evangelísticas, esse tipo de coisa. Nós vamos marcar o avivamento, nós vamos alcançar milhares de pessoas no dia tal, na hora tal, vamos trazer o fulano de tal aqui e nós vamos alcançar aqui nesse país. É assim que funciona. Vocês sabem que esse é o pensamento do protestantismo americano hoje. Influência, esse tipo de pensamento só veio aqui no século XIX, com o Charles Finney. Então, dali em diante, toda a religião americana é baseada em avivamentos, nesse sentido. Outro aspecto que aconteceu também foi a cristianização dos Estados Unidos. Passou a ser um país cristão, como a gente costuma ver. Houve uma mistura muito forte entre o social e a igreja, essas coisas andaram juntas. É claro que aqui não é só a influência do Finney. Nós não estamos falando do Finney aqui, nós estamos falando do segundo grande despertamento. Então aqui estão envolvidos todos os pregadores da fronteira, toda a influência deles, certo? E aí os Estados Unidos eles se tornaram um país dito cristão. Outro aspecto, democratização do cristianismo. Só que democratização aí num sentido um tanto quanto negativo. Porque o que acabou acontecendo é que cada americano passou a ser o seu próprio teólogo, depois do segundo grande despertamento. Passou a haver uma rejeição do passado, uma rejeição de tudo que tinha antes. Tudo tinha que ter origem americana, então muito aquela coisa ferrenha
de patriotismo, um patriotismo assim um tanto quanto bobo, né? E ingênuo, né? E aí o abandono, aqui por exemplo os batistas acabaram negando toda a sua tradição confessional, a Confissão de Fé de Londres de 1689 e depois a Confissão de Fé de Filadélfia de 1833, tudo isso foi para a lata do lixo. Por quê? Por causa dessa pressão para que cada um pensasse a teologia como quisesse. E aí imagina o grau de divisão que isso aí produz. Não é à toa que o divisionismo da igreja americana é algo incontrolável, né? O potencial divisionista é único, porque cada cabeça é uma sentença. E cada indivíduo tem uma ideia diferente, e aí forma uma nova igreja. Se for um indivíduo com algum talento de liderança, ele acaba formando uma nova igreja. Então é complicado. Também, nessa época, começa a criação de um sem fim de instituições para-eclesiásticas, certo? Antes era só a igreja, depois, e vocês sabem que isso é tipicamente americano, instituições para-eclesiásticas de todo tipo. Junta missionária, junta de Bíblia, sociedade para isso, sociedade para aquilo. Uma infinitude de instituições para-eclesiásticas surgiram também na cola do segundo grande despertamento nos Estados Unidos. Também esse segundo grande despertamento marca o declínio do calvinismo. O calvinismo perde força, a igreja passa a ser maciçamente arminiana. Uma série de motivos aí. Entre os batistas surgiu muito hipercalvinismo, entre muitas pessoas, e tudo isso aí trouxe problemas, o calvinismo declinou. E esse declínio foi causado principalmente pelos metodistas. Os metodistas chegavam até a ter hinos que eles cantavam, que dizia assim, um deles, né, dizia assim mais ou menos: quando eu era cego, eu não podia enxergar. Os calvinistas viviam a me enganar. Então eles faziam hinos contra o outro, né? Então isso aí é complicado, né? Então quando você começa a fazer esse tipo de campanha, e eu já falei para vocês da força dos metodistas na expansão da fronteira, já que qualquer um que quisesse pregar podia pregar, né? Então isso dá muita força, dá muita capilaridade, você consegue levar pessoas para tudo que é canto. E mais ou menos como a gente vê, né, nessa questão da capilaridade, a gente vê igrejas como a Assembleia de Deus, por exemplo, em que facilmente um indivíduo pode se tornar um pregador dentro da igreja, então você tem a Assembleia de Deus em todo lugar. Né? Não há assim um requisito de que ele seja muito preparado. Né? Isso dá muita força em termos de expansão. Né? E os metodistas foi um pouco assim, mal comparando. Só para a gente comparar com uma situação que a gente conhece aqui no Brasil. O que mais? Um aspecto positivo que o Dr. Calhoun defende é que, com essa cristianização dos Estados Unidos, ocorreu um atraso na paganização do país. A paganização está acontecendo hoje. Cada vez mais os Estados Unidos estão deixando de ser um país cristão e estão se tornando um país pagão e dos piores, né, em termos de paganismo. Com a força que ele tem, cultural, econômica e social, não é difícil que ele se torne uma grande força, seja lá para o que for. Que mais? Também apareceram novas denominações dentro dessas filosofias aí de renúncia ao passado, renúncia à história. Então vai criando assim uma coisa ingênua de ignorar o que passou. Tudo começou com a gente. Uma coisa um pouco, realmente uma ingenuidade, né, que às vezes a gente até percebe um pouco na igreja norte-americana, uma ingenuidade em relação à obra de Deus do passado. E isso aí vem tudo nesse bojo aí. Surgem novas denominações também dentro desse pensamento, como os discípulos de Cristo, as igrejas de Cristo, tudo na fronteira. Renunciando a qualquer tipo de tradição, renunciando a qualquer passado da igreja, renunciando a tudo isso. Mormons e adventistas aí já não são classificados como igrejas cristãs, né? Eles são igrejas que vêm de revelação,
certo? Essas igrejas são igrejas que vêm de revelação sobrenatural. Elas os fundamentos delas não são na palavra de Deus. Os fundamentos vêm de revelação de alguém, algum profeta, certo? No caso dos Mormons, o Joseph Smith, que recebeu aquele óculos lá do arcanjo não sei qual, para ele conseguir... Nunca entendi aquela história, é uma história meio doida. E no caso dos adventistas, a Ellen White, né? É a grande... Então essas igrejas são diferentes, né? A gente não pega aqui junto, porque daí, quando cai naquela situação assim, né? Se Deus falou, o que eu vou dizer? Né? Aquilo que o Moisés sempre disse, se Deus falou, acabou a conversa. Nos Estados Unidos, o caso dos adventistas, século XIX. O Joseph Smith, acho que é antes, né, Newton? Eu não sei, eu acho que é século XVIII ainda, né? A virada, eu acho. Aí teria que investigar, eu não... Testemunhas de Jeová, não sei. Não sei. Testemunhas de Jeová, não sei. Eu não sei nem qual é o marco deles, assim, para o início, né? No caso dos Mormons é bem claro, é o Joseph Smith, aquela revelação que ele recebeu e tal. E no caso dos adventistas também, a Ellen White. Então esses aí dá pra gente, é só descobrir lá quando é que a Ellen White nasceu e tal, e quando que ela morreu, você pega mais ou menos a época, né? Agora os testemunhos de Jeová não sei, teria que investigar, não chequei isso aí. Vamos falar de uma coisa melhor, isso aí eu não gostei muito não. Esse Finney aí, ele, olha só a cara dele. Tem uma foto dele mesmo, eu não gosto dele, ele me causa arrepio, tem. Não, tudo bem, mas ele me causa arrepio. Tem uma foto dele mesmo que, se tiver à noite assim na parede, eu tenho dificuldade de dormir. O Nettleton é uma carinha melhor, né?